Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Então, essa aula nós retomamos, estamos terminando, como vocês sabem, nós estamos chegando na última semana do trimestre letivo, então, aqui no mês de setembro, então estamos encerrando o trimestre letivo, né? Então temos retomada de conteúdo. Então, no primeiro momento nós retomamos os conteúdos de ginásticas de conscientização corporal, né, que foram os primeiros temas que nós estudamos, e em segundo momento nós vamos retomar os conteúdos das atividades de aventura, dos esportes radicais, né? Então, mas vocês bem sabem como que funciona a nossa aula. Então, já conforme a imagem está retratada aqui, né, já convido vocês, aqueles que podem, fiquem em pé, afastem os móveis, vamos fazer aquele alongamento, vamos fazer esses movimentos, né, dar um estímulo à musculatura para começarmos melhor a aula de hoje e o aprendizado também tornar-se melhor, né? Então, no ritmo da música lá para aquecer, para movimentar, então já solta os braços, solta as pernas, relaxando, dando o estímulo na musculatura, né? Então, se está frio, se está calor, o movimento é necessário. Então, já traz para frente, já puxa o braço. Troca o lado. Voltou. Lá atrás. Troca. Aí. Afasta as pernas. Joga a mão lá à frente, mantém as costas retas. Voltou. Lá em cima. Ponta do pé. Estica. Gira o tronco de um lado. O tronco do outro. Aí. Mexe os braços lá à frente. Os braços lá atrás, os ombros. Aquele exercíciozinhos de respiração, né? Que também é bastante importante, né? Concentrarmos na nossa respiração. Era um dos temas das nossas aulas, então inspira 3 segundos, segura 3 e expira fininho em 3 segundos. Bora lá? Mais uma. A última, bem forte, bem fundo. Olha aí, relaxa novamente, solta lá, estimula a musculatura. Então são movimentos necessários, né, que é bastante importante estar realizando, né? Então sempre que puder, né, faz esses movimentos. Ali também membros inferiores também, né, que a gente acaba não fazendo alongamento aqui, mas também é importante, né? Trabalhamos mais tronco e membros superiores, né, mas os membros inferiores também devem ser alongados, né? Exercícios que vocês já fizeram na escola, né? Já sabe como faz, né? Então, faz esses movimentos que o aprendizado fica muito melhor. Então, como nós já falei para vocês, né, então nós começamos agora, vamos retomar os conteúdos, né, estudados nesse trimestre. O primeiro deles é a ginástica de conscientização corporal. Lembra lá quando nós estudamos todas as manifestações ginásticas, né? Então aqui temos algumas imagens que remetem a essa prática ginástica, né? Então são várias modalidades, vários estilos ginásticos diferentes que nós vimos, né? Então dentro desses estilos existem suas especificidades, né? Então nós vamos estar revendo os conceitos que cada uma delas para trazer o conhecimento para vocês relembrarem cada uma delas, né? Então, em primeiro momento, nós vamos o quê? Definir o que é ginástica. Nós falamos ginástica, né? Mas o que significa? Então, a ginástica tem a sua origem do grego, né? Gymnastik, que quer dizer o quê? Que é a arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. Então, existem vários diferenciações dentro da ginástica, né? Existe a ginástica de conscientização corporal, que é a que nós vimos, e também existem as ginásticas de competição, né? Que são aquelas ginásticas presentes dentro das Olimpíadas, por exemplo, e outras competições, né? Que é a ginástica artística, rítmica e trampolina. Então são todas manifestações ginásticas de competição, né? Aqui nós estamos tratando as ginásticas de conscientização corporal, né? Mas ambas, tanto a de competição quanto a de conscientização, tem a sua mesma definição, né? Então tem a sua mesma origem, né? Que é
fortificar o corpo e dar-lhe agilidade, como está retratado nessa imagem aqui. Então, a ginástica de conscientização corporal são práticas milenares, né, como o relaxamento, meditação, massagem, automassagem, yoga, pilates, o tai chi chuan, né, e todas elas, a sua grande maioria, né, todas elas têm origem nos países orientais. Então, a grande práticas ginásticas, né, advém dos países orientais. Então, são todas práticas que são caracterizadas e estão dentro do contexto das ginásticas de conscientização corporal. Então, essas ginásticas de conscientização corporal foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. Então, são os dois contextos principais que estão englobados dentro da ginástica de conscientização corporal. Prevenção de doenças e a procura cotidiana pelo bem-estar. Né? Então, através das práticas dessa atividade, visa principalmente esses dois itens, ali, esses dois quesitos. Né? Não que outros não possam ser visados, né? Mas esses dois estão fortemente ligados. Então, dentro da ginástica de conscientização corporal, envolve-se o autoconhecimento das sensações e das percepções corporais, né? Permitindo identificar alguns desequilíbrios que, se forem percebidos no seu início, né, podem ser tratados, evitando a manifestação do estágio chamado doença. Né? Então, é justamente isso o intuito da ginástica de conscientização corporal. Levar o praticante a conhecer, para que, caso ele venha a ter algum distúrbio, alguma enfermidade, ele consiga identificar e prevenindo, tratando desses desequilíbrios. Né? Então, justamente aí visa a questão das ginásticas de conscientização corporal. Conscientizar a pessoa a se autoconhecer, né? Conhecer seu próprio corpo. Bora para a nossa atividade, então? Temos a nossa primeira atividade da retomada de conteúdo sobre as ginásticas de conscientização corporal. Que atividade é essa? Então, atividade descritiva. Então, pega seu caderno, faz as anotações, copia a atividade lá e responde. Fala o seguinte: como estão organizadas e para que são utilizadas as ginásticas de conscientização corporal? Então, volta lá o conteúdo, revê os conteúdos e responde essa atividade. Já já voltamos com a correção. Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Como estão organizadas e para que são utilizadas as ginásticas de conscientização corporal? Resposta correta, então, fala o quê? Elas são organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio, né? E, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. Então, é a questão do autoconhecer-se, né? Então, aí que está a questão da organização e utilização das ginásticas de conscientização corporal. Então, dentro das ginásticas de conscientização corporal, né, nós temos várias manifestações. Nós vamos estar retomando cada uma delas que nós vimos nas aulas anteriores, que tínhamos detalhado mais profundamente. Né? Hoje nós vamos retomar esse conteúdo para ver se vocês estão lembrados de cada uma dessas práticas. Então, a primeira delas, a primeira manifestação das ginásticas de conscientização corporal, nós temos que é a meditação. Então, a meditação é uma prática de intensa concentração e atenção da mente, reduzindo o fluxo de pensamentos. A meditação é uma técnica que desenvolve habilidades como concentração, tranquilidade e o foco no presente. Trata-se de uma prática ancestral com raízes na sociedade oriental. Né? Então, como nós falamos, todas as práticas ginásticas, a grande maioria delas, né, vem da origem oriental. Né? E a meditação vem justamente também da sociedade oriental. Né? Então, a prática da meditação é o quê? Reduzir o fluxo de pensamentos. Né? Então, é esquecer os pensamentos e reduzir esse fluxo de pensamentos e pensar apenas no momento que a pessoa está vivendo. Ele concentra-se bastante na respiração, então a respiração é muito utilizada em todas essas práticas ginásticas. Né? Então, aqui nós temos a primeira delas, que é a meditação. É meditar mesmo, né? Realizar atividades e esquecer dos problemas do dia a dia. A segunda prática, então, também tem relação com a meditação, né, que é o relaxamento. Então, o relaxamento é o quê? É uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. Relaxar significa o quê? Reduzir drasticamente a atividade muscular
e mental, né? Então assemelha-se bastante à meditação, né? Então são duas práticas ginásticas que convergem em si, né? Que são bastante semelhantes, né? Então aqui a prática do relaxamento, que é reduzir drasticamente a atividade, tanto muscular quanto mental, assim como a meditação diminui os pensamentos, né? Aqui também dentro do relaxamento também, né? Então nós dividimos a atividade mental e também a atividade muscular, a prática do relaxamento. Então, além das duas primeiras, né, que são bastante parecidas, né, relaxamento e meditação, nós também temos a massagem. Então, o que é a massagem? Então, a massagem vem do francês, massager, que é a prática de aplicar forças ou vibração sobre tecidos macios do corpo, né? Neles estão incluídos o quê? Os músculos, os tecidos conectivos, tendões, ligamentos, articulações. A ideia da massagem é o quê? Estimular a circulação sanguínea, a mobilidade, a elasticidade e o alívio de determinadas dores corporais, né? Então, a prática da massagem. Então, a massagem pode ser realizada apenas com as mãos ou com a utilização de outros acessórios. Então, aqui, como vocês podem ver na imagem, então está sendo utilizada de outros acessórios ali para estar realizando a prática da massagem. Então, a ideia da massagem é estimular a circulação sanguínea, né? Então, estimulando a circulação sanguínea no local ali também é uma diminuição de dores e de outras coisas, né, que vai levar também ao relaxamento da musculatura da pessoa que está sendo, que está utilizando dessa prática, né? Então, temos uma outra prática ginástica que é chamada de massagem. A outra situação é a automassagem, né? Então, fica a primeira, a massagem, é a situação que uma terceira pessoa vai fazer a massagem, então esses movimentos vão ser aplicados por uma pessoa diferente, né? E na automassagem eu mesmo fazer a massagem em mim. Então fica, tipo, vou realizar a massagem na minha mão, vou realizar a massagem no meu braço, então são várias situações na minha cabeça, então são várias situações que a pessoa mesma vai estar realizando essa prática. E ela pode ser feita com acessórios, como nós podemos ver nessa imagem aqui, né? Então ela está utilizando de uma bolinha ali para estar fazendo a automassagem em seu pé. Então ela é definida o quê? Pode ser realizada com as mãos ou com auxílio de acessórios, né? E é o ato de massagear-se a si mesmo. A ideia é trazer conforto diante das situações do cotidiano. Então, essa é a ideia da automassagem. A massagem, uma pessoa diferente faz, a automassagem, a pessoa mesma aplica esses movimentos. Fica fácil essa diferenciação, né? Além dessas duas formas de massagem, nós também temos a antiginástica. Então, o que é antiginástica? Lembra das nossas aulas de antiginástica, né? Então, a antiginástica não é não fazer nada, sou contrária à prática ginástica, não. A antiginástica surge como oposição ao termo fitness, né? Então, a antiginástica visa o quê? Fazer a pessoa praticar uma atividade que não não leve tanto esforço excessivo ao corpo, né? Então, a ideia é justamente essa. Tirar o fitness e tá realizando uma atividade que proporciona um bem-estar dentro da ginástica, da prática, né? Então, a antiginástica visa harmonizar e equilibrar os movimentos, bem como também o funcionamento do corpo, principalmente por meio de alongamentos e relaxamentos. Então, aqui dentro da antiginástica, né, alia-se dois estilos diferentes que nós já vimos, né, nos conceitos lá, né, nas aulas de alongamentos e relaxamentos. Então, dentro da antiginástica visa justamente isso, né? Opõe-se à ideia da ginástica, por exemplo, utilizadas em academia, né? Dar muito esforço ao corpo, que é a ideia de muito peso, né? Então, a antiginástica visa justamente isso, opor-se a essa ideia de movimento de esforço demais, né? De mais esforço, né? Então, a ideia é realizar atividades sem tanto esforço físico. Aí surge a ideia da antiginástica. Além da antiginástica, nós também temos a prática da yoga. Então, o que significa, que vem a ser a yoga? Então, para muitos, pode ser considerado uma forma de meditação também, né? Isso porque engloba um conjunto de filosofias, teorias e práticas meditativas. A yoga potencializa nosso condicionamento físico, melhorando a postura, a força e a flexibilidade. Todos esses elementos trabalham em conjunto para que encontremos um equilíbrio entre nosso mundo interno e externo, né? Então, aqui também surge uma outra prática, também de origem oriental, né, que vai estar trabalhando junto com outras práticas ginásticas, né? Como vocês podem ver, muitas práticas ginásticas, uma trabalha junto com a outra, né? Uma é associada à ideia que a outra tem. Então, aí trabalha-se também muito a prática do conjunto de filosofias, né, dentro da prática da yoga, que são teorias meditativas, que entram também junto com a meditação, né? Aqui aplicando-se
movimento também. Então a yoga faz essa associação. Além da yoga, também temos uma outra prática que é o Tai Chi Chuan. O que é o Tai Chi Chuan? O Tai Chi Chuan é uma arte marcial que também está retratado dentro das ginásticas de conscientização corporal. Por quê? Então o Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa, praticada com movimentos realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. Então é como está retratado aqui na imagem, né? Então são movimentos lentos, de forma bem controlada, de forma ritmada, trabalhando bastante a respiração, né? E tudo essa prática vai estimular a consciência corporal, concentração e tranquilidade. Por isso que ela entra dentro dos termos ginásticos, né? Então tem a prática aqui. Então ele é uma prática também conhecida como meditação em movimento, aí a ideia da meditação que nós já vimos, né? E apresentando movimento. E é muito realizada tanto como esporte de defesa pessoal, como também como fins terapêuticos, pois seus exercícios trazem benefícios como corrigir a postura, o equilíbrio, a força, além de harmonizar as emoções e combater transtornos mentais como ansiedade e depressão, né? Então, a ideia da meditação em movimento, que é o que o Tai Chi Chuan traz ao seu praticante, né? Então, tá a ideia aqui retratada na imagem ali, fica fácil também essa assimilação. Além do Tai Chi Chuan, nós também temos uma outra prática ginástica que nós vimos, né, que é o Pilates. Lembra do Pilates lá, né? Então o Pilates também é muito utilizado, bastante difundido nos estúdios Brasil todo, né? Então o que consiste? Então ele foi criado por Joseph Pilates e foi inspirado em princípios da cultura oriental, né? Então são todos os princípios que nós já vimos na nossa aula, né? Que é yoga, meditação, artes marciais e a medicina tradicional chinesa. O método Pilates busca o uso mais eficiente e consciente possível dos músculos durante os movimentos, né? E não precisa necessariamente de equipamentos. Então, a ideia da criação, quando Joseph criou essa prática de Pilates, né, era justamente essa, né? Buscar o método possível, né, eficiente da prática corporal, né? Que é realizar as atividades com ou sem equipamentos. Existem equipamentos específicos dentro do método Pilates, assim como pode ser realizado apenas também sem equipamentos, né? Então aqui surge a ideia do método Pilates, baseado sempre em outras manifestações ginásticas que nós já vimos também, né? Então ele foi inspirado nessas práticas também para criar o método Pilates. Então aqui nós temos as diferentes manifestações do método Pilates, né? Então os métodos, eles podem ser realizados aqui em aparelhos, como está na primeira imagem aqui, né? Então uma das manifestações do Pilates pode ser em aparelhos, pode ser em solo, então no chão mesmo, né? Existe apenas um tapete ali, um colchonete, qualquer o que o estúdio proporcional, é geralmente utilizado um colchonete para a prática do Pilates solo. E também o Pilates bola. Então esses exercícios são realizados cada um nos seus respectivos espaços, né? Temos os aparelhos, que são aparelhos desenvolvidos pelo seu próprio criador, né? Então são aparelhos para estar auxiliando, aumentando ou diminuindo carga, para estar realizando a atividade. No solo temos apenas a questão do corpo, né? E a bola, que também vai auxiliar na prática daquela atividade. Então temos as três manifestações dentro do método Pilates. Bora para a nossa atividade então? Revimos algumas, não todos, né, os métodos ginásticos que nós tínhamos estudado, mas revimos os principais, os mais difundidos e os mais praticados no Brasil. Temos uma atividade para retratar melhor e assimilar melhor o conhecimento sobre esse tema. Então temos uma atividade descritiva, então também lá já continua nas anotações, e vocês copiem a atividade e respondam lá, que fala o seguinte: dos métodos ginásticos revistos na aula de hoje, você já praticou algum? Se sim, qual? Foi fácil? Gostou da prática? Então você vai, é uma resposta pessoal, né? Então você vai colocar se você, das práticas que nós vimos, se você já realizou alguma, se gostou, se foi difícil, se foi fácil, relata lá como que foi a sua experiência, ou se está praticando, né? Algumas atividades retornaram agora nesse momento, né? Então faz esse relato, já voltamos para a correção das atividades, né? Retornamos então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Colocar lá se você realizou algum dos métodos ginásticos que nós vimos, né? Então, de todos eles, faria um relato
pessoal, é claro, né, das atividades, se você realizou ou não, né? Então, quais são as atividades que nós vimos? Além dessas atividades, existem outros métodos que, se você citou sem problema algum, parabenizo, né, pela prática da atividade, né, mas dos métodos que nós revimos, que nós estudamos, então temos aqui meditação, relaxamento, a massagem, automassagem, antiginástica, o Tai Chi Chuan, yoga e pilates. Esses foram os métodos que nós revimos na aula de hoje. Existem outras manifestações que nós vimos nas aulas anteriores, né? Se você colocou esses métodos, se você colocou outros métodos que se caracterizem como os ginásticas de conscientização corporal, sem problema algum, né? Então, fez o seu relato lá, parabenizo, entre em contato com a sua escola, interage lá no aplicativo, se você interagiu no aplicativo, a Aula Paraná também, é muito bacana essa interação entre professores, mediadores e também alunos, né? Então, parabenizo pela resposta dessa atividade aqui. Então, temos mais atividade, dessa vez temos uma resposta que existem termos precisos para ela, né? Então, que é o quê? Defina Tai Chi Chuan. Então, com essa imagem aqui de fundo, vocês vão definir o que é Tai Chi Chuan. Vou ter um tempinho, já voltamos. Retornamos então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Definir Tai Chi Chuan. Então, com base nessa imagem, que é movimento do Tai Chi Chuan, né? Então, como ele se define? Então, ele define por o quê? Por ser uma arte marcial chinesa praticada com movimentos realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade, né? Então são esses termos aqui, essa definição que remete, que ele traz o Tai Chi Chuan para dentro das ginásticas de conscientização corporal, né? Então são movimentos, é arte marcial, né? Ora, pode ser utilizado para defesa pessoal, como também pode ser, que é utilizado, né, também para a prática da saúde, né, para a manutenção da saúde. Aí ele entra dentro do termo das ginásticas de conscientização corporal, é conscientizar o indivíduo do seu corpo, né, o autoconhecimento, tanto conhecimento de corpo quanto conhecimento de mente. Então aqui temos a prática do Tai Chi Chuan. Temos mais atividade aqui, pessoal, então, nessa atividade agora objetiva, né, então anote em seu caderno, faz as devidas anotações, responde lá. Dá tempo ainda de interagir no aplicativo Aula Paraná, você que utiliza o aplicativo Aula Paraná, você que ainda não utiliza. Baixa lá, entra no seu mercado de aplicativos, baixa o aplicativo, faz o login lá e interage com os seus professores. Então, durante o momento, há momentos das atividades, né, que há essa interação. Então, os alunos entram lá, conseguem responder, conversam lá, acompanha a aula também, né? Então é bastante recomendada essa utilização do aplicativo Aula Paraná. Então aconselho vocês a estar interagindo lá. Então qual que é a pergunta que vocês conseguem fazer essa interação? Fala o seguinte: dos aparelhos listados abaixo, quais são os aparelhos desenvolvidos pelo próprio Joseph Pilates? Então aqui nessa atividade, vocês vão ter que rever as aulas anteriores lá, né, que são os aparelhos que o próprio Joseph Pilates desenvolveu. Então temos dentro das manifestações do Pilates, existem a manifestação aparelhos, bola e solo, né? Então dentro dos aparelhos, quais deles foi criado, né, desenvolvido pelo próprio criador do método. Então temos na letra A, Universal Reformer, Cadillac, Chair e Barrel. Na letra B nós temos Universal Reformer, Cadillac, Chair e bola. Letra C, Cadillac, Chair, Barrel e Corcel. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, essa atividade vocês vão ter que retomar os conteúdos anteriores lá. Quais desses aparelhos foi desenvolvido pelo próprio Joseph Pilates? Vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos. Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Dos aparelhos listados abaixo, quais são os aparelhos desenvolvidos pelo próprio Joseph Pilates? Resposta correta, letra A. Então, quando criou-se o método, né, a partir do momento da criação do método, o próprio criador desenvolveu alguns equipamentos, né, que existem, lembro lá das aulas, que existem molas, né, que podem auxiliar, podem dificultar o movimento, dependendo do objetivo
que o praticante que procurou a prática do Pilates, né, tem essas molas podem estar auxiliando, dificultando os movimentos. Então, esses equipamentos muito característicos, bastante presentes, que estão presentes em todos os estúdios de Pilates, né, que oferece a prática do Pilates, então são o Universal Reformer, o Cadillac, o Chair e o Barell. Então, são todos esses equipamentos utilizados dentro do método Pilates. Então, bastante tranquilo, né, de realizar essa atividade. Sei que vocês tiveram que voltar lá, tiveram que pesquisar também na internet, caso não achou o material da aula específico para estar respondendo essa atividade. Parabenizo aqueles que o fizeram. Então, temos esses equipamentos aqui. E aqui fechamos a nossa aula, então, dentro do quadro Saiba Mais, né, como vocês sabem, sempre no final de cada aula nós trazemos conteúdos extras, que são geralmente vídeos extras, às vezes trazemos alguns artigos também, que retrata melhor a aula de hoje, né? Então, através desse vídeo, vocês conseguem visualizar a prática da atividade. Então, facilita aí muito quando visualiza também a atividade, né? Quando voltarmos às aulas e realizarmos algumas dessas atividades nas aulas de educação física, também fica muito mais fácil o conhecimento, né? Através da prática, nós sabemos que o aprendizado se dá muito melhor na prática, né? Então, quando voltarmos e realizarmos a atividade, vocês com certeza aprenderão muito mais sobre esses métodos. Então, aqui temos 3 vídeos, então clica lá, baixa os slides, clica nesses links, é direcionado para os vídeos, né, que vai retratar essas ginásticas de conscientização corporal. Aqui no segundo link, né, no comentário, que foi para a TV também, né, que fala sobre o corpo e a consciência corporal que devemos ter, né? Então, são todos vídeos, né, que vai retratar a prática das ginásticas de conscientização corporal. E também, então, aqui fechamos então nossa aula, né? Agradeço a companhia de todos, espero que encontrá-los na nossa próxima aula, né? Espero que todos fiquem bem, cuidando-se na medida do possível, né? E também lembro que para realizar a atividade e garantir a sua presença na aula de hoje, então a maneira para sabermos que você acompanhou a aula, que você esteve presente, que você assistiu essa aula, então é o quê? Entrar no Classroom, clicar lá no primeiro link, são 2 exercícios, realiza esses 2 exercícios. Realizou os exercícios, garantiu a presença na nossa aula. Então, é de forma automática a realização não, né? É de forma automática. Assim que você realiza, essa presença entra automaticamente. Então, é a maneira que a escola, que os professores, que a equipe pedagógica, direção, vai saber que você acompanhou essa aula. Então, espero encontrá-los na nossa próxima aula, espero que todos fiquem bem. Forte abraço a todos, nos encontramos na nossa próxima aula da T-Bio.